Bem-vindos ao canal NewCat e hoje eu vou montar o meu time do Vasco ideal com muito investimento, óbvio, sendo que eu seria o CEO do Vasco nesse caso, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou elencar cada parte aqui de todo o elenco do Vasco que eu coloquei no Transfer Market já para o ano que vem, ou seja, o Transfer Market já tirou todos os jogadores que têm contratos encerrando esse ano e eu verifiquei alguns deles eu não renovaria com nenhum, tá? Tá aqui o ataque, tá aqui o meio de campo e tá aqui a defesa, tá? Então vamos lá. O vermelho significa que eu eliminaria o jogador e o verde significa que eu ficaria com esse jogador, ok? Que eu manteria ele no time, ok? Vamos começar aqui com o verde porque tá aqui Léo Jardim. Léo Jardim, cara, eu acho um dos melhores goleiros aqui do Brasil, tá top 5 no meu ver, porque é um goleiro muito importante para o Vasco. O contrato dele está se encerrando já no ano que vem. O Vasco ele vai ter que correr contra o tempo para renovar o contrato do Léo Jardim, porque ele é um dos melhores goleiros, tá, do Brasil, o melhor goleiro do Vasco, não tem nem comparação, tá? E vendo os outros goleiros, eu não, tá, deixaria no time o House e também não deixaria no time o Alexander. Por quê? Porque eu vou fazer uma contratação de goleiro e mais tarde eu vou mostrar para vocês quem é esse goleiro junto com os zagueiros, laterais e por aí vai. Então, por hora, só o Léo Jardim ficou para o meu time no ano que vem. João Vitor, eu manteria no time. Sabe por quê? Porque ele tem contrato até 2028. O Alexandre Matos ele fez uma cagada gigante, tá? Gigante para um jogador que não joga, ao meu ver, absolutamente nada no Vasco, tá? Tanto é que eu ainda vou fazer uma contratação de treinador para ver se, claro, se acontecesse na vida real, eu queria ver como é que ele se sairia, mas a meu ver, é um zagueiro nota 6 para baixo. Não gostei dessa contratação e só tá aqui porque tem um contrato muito longo, coisa que eu não admito de jeito nenhum você fazer como jogador da mais tipo. Parabéns, Alexandre Matos, fez contratações péssimas no Vasco e contratações péssimas no Cruzeiro. E aí vem toda a minha parte de dispensa. Léo Pelé, tchau, dá para fazer um dinheiro legal com ele. Capasso, tchau também, vamos fazer um dinheiro com ele. Miranda também, tchau, contrato encerrando esse ano. E só ficou o João Vitor, justamente porque ele é o único que está nessa lista aqui, só por causa do valor de contrato, que, né, é longo para... É demais, tá? É demais. Aí nós vamos aqui para as laterais e Lucas Piton ficaria no time. Óbvio, o contrato dele é longuíssimo, mas eu acho um lateral muito bom. Ele ataca bem, ele cria jogo muito bem e ele só tá jogando mal essas últimas partidas, junto com o Léo Jardim e outros jogadores bons do Vasco, porque não tem treinador. Não tem treinador, tá? Leandrinho, ele entra aqui numa parte de eu dispensaria numa condição de empréstimo, tá? 19 anos, cria do Vasco e eu realmente faria o quê? Emprestaria. Eu vou até trocar a cor, tá? Do vermelho eu vou colocar uma cor aqui que seria mais para empréstimo, ok? Vamos aqui para o empréstimo. Vai, um amarelo ali. O empréstimo de Leandrinho. Tem contrato até 2027. Riquelme tem contrato até o ano que vem. Também para empréstimo de novo, tá? E assim fica na lateral esquerda. Eu só manteria o Lucas Piton, beleza? E na lateral direita, por incrível que pareça, tá? Eu não venderia o Puma Rodrigues, porque Puma Rodrigues ele tem contrato por mais um ano. Se ele jogasse bem no ano, nesse último ano de contrato, beleza, eu faria alguns esforços para renovar. Mas se ele não jogasse bem, o contrato já está se encerrando e beleza, sairia de graça, tá? E principalmente porque falta um ano de contrato, a gente não conseguiria uma venda tão grande com ele. Então sim, venderia o Puma Rodrigues. E na outra lateral direita também, eu manteria o Paulo Henrique, porque ele é um jogador também bom na lateral direita. Eu acho um jogador bom. Os dois ali, o Puma Rodrigues joga nota 6,5 e o Paulo Henrique não joga nota 6,5 também. Mas com características diferentes. Principalmente porque eu vejo o Puma muito mais um ala do que um lateral direito. E o Paulo Henrique eu vejo muito mais um lateral direito do que um ala. Ou seja, ajudaria o time, tá? Ajudaria o time. E agora no meio de campo, que aí sim, tá, o bicho pega. Por quê? Eu manteria o Sforza? Manteria o Sforza, principalmente porque o contrato dele, de novo, vai até 2028. 2028. Qual é a tara que o Alexandre Matos tem em fazer contratos super longos? Qual? Não sei, tá?
Eu provavelmente venderia o João Sforza e o João Vitor lá em 2026, 27, onde os contratos já estariam perto do fim. Aí sim seria um bom negócio para mim. Patrick De Luca é outro que passaria no meu pente fino. Tchau. Ok? Hugo Moura, tá, eu manteria no time porque é um jogador que tá se destacando no Vasco, tá? E principalmente por causa do treinador, que eu traria outro treinador pro Vasco. Zé Gabriel, tchau também, não manteria ele no meu time. Matheus Carvalho, isso aqui entra numa parte de quê? Matheus Carvalho, eu não ficaria com esse jogador, porque é uma boa venda. Tá surgindo rumores que ele está recebendo consultas de outros times, tá? E as propostas se vender por 3, 4 milhões de euros, já tá bom demais, ok? Bom demais. Outro jogador que eu também não teria no meu elenco pro ano que vem seria o Souza, porque não tá jogando absolutamente nada. Nada, 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 tá? Jair, o que aconteceria com o Jair? Manteria só para ver nesse último ano se ele realmente jogaria bem ou se jogaria mal, tá? Aí ficaria no último ano também. Paulinho Paula, a mesma coisa, tá? São dois jogadores que jogavam bastante no Vasco, mas se lesionaram. Que foi realmente uma fatalidade. Ou seja, eu manteria eles nesse mais um ano de contrato, até o fim de 2025, para ver como é que eles sairiam, principalmente com o novo treinador. O JP, ele se encaixa também em outra parada, que é a do empréstimo. Eu emprestaria ele para um time da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série B mesmo, para ver o quanto de desenvolvimento ele teria no ano. Aí agora vocês podem ter a reação, como todos os jogadores podem ter a reação que vocês quiserem. Mas eu não manteria Dimitri Payet no meu time, tá? Ele tem muita técnica? Tem muita técnica. O grande problema é que ele é um jogador que vai fazer 38 anos, tá? E não tem intensidade nenhuma mais para jogar o Campeonato Brasileiro. Não tá tendo nem nesse ano e provavelmente ano que vem vai cair muito mais, tá? Não manteria esse jogador. E outro jogador que realmente, cara, é uma outra cagada do Alexandre Matos, porque ele ficou no Vasco, que foi o Maxime Rodrigues. Não por causa do Maxime Rodrigues, que eu acho um jogador que, se no time bem ajeitado, ele pode ir muito bem. Mas, principalmente por causa do contrato, é muito longo. 2028 é um contrato longuíssimo, tá? Eu manteria no time, então, que é um bem atacante, e o novo treinador poderia usar ele muito bem. Cauã Barros é outro jogador que eu mandaria para empréstimo para ver o seu desenvolvimento, tá? E ver se a gente consegue arranjar alguma venda muito boa. E o Guilherme Estrela, o que eu faria com ele? A mesma coisa. Faria um empréstimo desse jogador, beleza? Ou seja, quem ficou do nosso meio de campo? Esposa, por causa do contrato muito longo, tá? Hugo Moura, porque é um jogador que eu vejo que se identificou com o Vasco e está realmente jogando bom futebol. Ou seja, eu manteria o Hugo Moura no contrato curto, tá? 3 aninhos. 3 aninhos, nada mais do que isso. Jair eu manteria, Paulinho Paulo eu manteria. E o Maxime Rodrigues também eu manteria justamente por causa do contrato, que ele é muito longo. Muito, muito, muito longo. E agora vem o ataque. O ataque vai ter muita mudança. Sabe por quê? É o seguinte... Real Menezes, tchau, não tá jogando absolutamente nada no Vasco. Por mais que ele tenha se destacado em outras equipes, principalmente no México, eu não manteria esse jogador, tá? Não manteria porque é um jogador que não me enche nada os olhos. Nada, 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 tá? Não me enche nada os olhos. Eric Marcos, o que eu faria com ele novamente? Em empréstimo. Tudo bem que ele tá fazendo até alguns jogos bons lá no Ludogorets. Eu manteria ele com o empréstimo para um time europeu e vai que a gente consegue vender ele por 4, 5 milhões de euros. Seria uma boa venda e principalmente ele está se destacando porque, sinceramente, a liga que o Ludogorets joga, galera, eu não contrataria nenhum jogador de lá porque a liga, quando eu digo que é fraca, é muito fraca, tá? Muito, muito fraca. Tanto é que o Juan Cruz está se destacando, né? Juan Cruz, que vamos ser bem sinceros. Figueiredo, outro contratinho de empréstimo, tá? Contratinho de empréstimo de novo para ver o desenvolvimento do jogador. Serginho, outro empréstimo, ele tem contrato esse ano também no ano que vem, contratinho de empréstimo. Lucas Oliveira, eu não tenho dados dele, tá? De até onde o contrato dele vai. Então seria empréstimo ou não, né? Se ele tivesse contrato encerrando esse ano, ele sairia do Vasco, mas se ele ficasse contratinho de empréstimo. Ryan, ele teve o seu contrato renovado, mas é o seguinte, tá?
Eu venderia não porque eu acho ele um jogador ruim, eu venderia porque a gente vai pegar um dinheiro muito grande nele, tá? Mais ou menos ali uns, vai, 10, 12 milhões de euros, o que seria muito bom para os investimentos do Vasco. Luca Orejano, ele já foi vendido e olha só, o Vasco fez uma venda horrorosa. E quem foi que fez esse contrato? Alexandre Matos, tá? Parabéns, Alexandre Matos. Péssimo, senhor. Péssimo. Tá? O Adson, o que eu faria com o Adson? Eu realmente manteria ele no time, tá? Ele tá lesionado. Manteria ele no time principalmente porque ele tem contrato até 2027, galera. Um contrato muito longo mesmo, tá? Ou seja, eu manteria o Adson e eu ia ver o que eu faria com esse jogador, tá? Manteria, diria pro treinador, ó, treinador, vamos ver se você consegue trabalhar com esse jogador. Se não, realmente, a gente consegue vender algum dinheiro com ele. Vinícius Paiva é outro que, na verdade, vermelho não, tá? Vermelho não. Eu mandaria ele para mais um ano de empréstimo, beleza? Empréstimo. Jesus, até saiu ali a cozinha verde do Adson. Vamos manter o Adson ali. E do Jesus, do Vinícius Paiva ter contratos encerrando, beleza. Eu não renovaria com esse jogador, tá? Não renovaria, então já tá indo embora mesmo. Alex Teixeira. Também é outro que eu mandaria embora, por quê? Porque eu posso contratar um meio atacante, tá? Com bem mais vigor físico, com uma técnica igual ou superior a ele, tá? Cleiton é outro jogador que eu mandaria, tá jogando bem no Arouca? Beleza, mas eu mandaria para outro empréstimo ou venderia ele para alguma equipe da Europa, vai por 5 milhões de euros, que é o dobro de valor de mercado dele. Aí seria uma boa venda. GB, eu não vi nada desse jogador, tá? Então eu mandaria ele para empréstimo, mais ou menos para o Ludogorets, para o Rio Ave da vida, para ver o desenvolvimento dele. E o único jogador que eu renovaria, sinceramente, sou muito a favor da renovação com o Veguete, tá? Até 2026, até o fim de 2026 eu sou muito a favor, beleza? Pronto. Quem ficou no nó? Ah, tem mais. Esses dois aqui de baixo, galera, o que vai acontecer? O Zé Vitor, eu realmente não renovaria o contrato com ele, beleza? Nossa, ficou muito feio isso aqui. Não renovaria o contrato com o Zé Vitor. E também não renovaria... Na verdade, eu não renovaria o contrato com o Bruno Lopes, mas eu mandaria ele para empréstimo, né? 17 anos, vamos ver como é que seria o seu desenvolvimento. Então, quem ficou no time do Vasco? Léo Jardim, João Vitor, né? Por uma cagada do Alexandre Matos. O Piton, o PH e o Puma. O Esforza... pelo contrato longo, o Paulinho Paula, o Jair, o Hugo Moura, o Maxime também por contrato longo, o Adson e o Veguete, tá? Aí eu até coloquei aqui já no meu bloquinho de notas. O que acontece? A quantidade de estrangeiros que ficou no time foi o Puma Rodrigues, o Juan Esforza, o Maxime e o Veguete, ou seja, quatro Jesus estrangeiros, ou seja, a gente pode contratar mais 5 para relacionar para o Vasco. E quais são as posições que a gente precisa reforçar? É o goleiro, 3 zagueiros, porque só ficou o João Vitor, um lateral esquerdo, um meio de campo defensivo, o volantão, e um meio atacante. E na frente, o ponta esquerda, um ponta direita e um centro avante, beleza? E agora a gente vai para a melhor parte do vídeo, que é as contratações. E para abrir com chave de ouro a nossa lista de transferências do Vasco, o que foi que eu fiz? Eu fui atrás de um goleiro reserva muito bom, que é o Gustavo lá do Criciúma. Para quem assistiu o jogo entre Criciúma e Botafogo, se impressionou com o que esse goleiro fez, tá? Porque ele operou milagres naquele jogo aqui, ó, nota 8. É um goleiro muito bom. O Criciúma está a 2 pontos do Fluminense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Se empatar o próximo jogo e o Fluminense vencer, o Fluminense fica na Série A, né? Porque fica com 4 pontos de distância. Ou seja, o Criciúma está numa situação bem delicada no Campeonato Brasileiro. Ou seja, em caso de rebaixamento, seria um jogador muito bom para você ter no seu time, tá? De goleiro reserva espetacular. Agora pra zaga. E para abrir mesmo com chave de ouro valendo, Valentim Gomes. Nessa parada a gente vai investir um dinheiro pesado, tá? No mínimo aí uns 8 milhões de euros. Por quê? Porque ele é um zagueiro muito bom, galera. Um zagueiro muito bom. É canhoto, tá? 21 anos. Quase não se lesionou na carreira, beleza? Revelação do Vélez Sarsfield, como vocês podem estar vendo aqui do mapa de calor. Ele atua muito pelo lado esquerdo, tá?
É muito importante isso. E só para mostrar um dado para vocês. Passes certos em próprio campo, 86%. Espetacular, beleza? Interceptações pro jogo, 1.4. Muito bom. Desarmes pro jogo, 1.7. Maravilhoso, tá? E isso aqui é muito bom. Disputa de bolas vencidas, 63%. Duelos ganhos no chão, 63%. E duelos aéreos ganhos, 64%. Um zagueiro muito bom, tá? Desculpa o soluço aqui, tá? Mas é um zagueiro muito bom, que seria a primeira grande contratação assim que eu faria na minha gestão. O segundo jogador aqui, galera, é um jogador que eu também gosto muito, que é o Aderlan Santos. Ele sairia por uma pechincha. Por quê? Valor de mercado, 210 mil euros. E o contrato encerrando com o Rio Ave no final, na verdade, no meio do ano que vem. Faria um pré-contrato ou mandaria 100 mil euros lá para o Rio Ave e já teria ele disponível já no começo do ano, tá? Nessa temporada ele já fez 12 jogos e olha os dados dele, galera. 1.7 de interceptação, 2.1 de desarmes por jogo. E ele é zagueiro que atua muito pelo meio, tá? E só lembrando que ele tem 35 anos, 1,93 de altura, que é uma boa altura. E ele é destro. Beleza? Disputa de bola vencida, só 70%, espetacular. Duelos ganhos no chão, 68%, espetacular. E duelos aéreos ganhos, 72%, galera. Espetacular. E passe certo no próprio campo, 94%, galera. Espetacular. Espetacular. E a minha última contratação aqui para a parte de defesa, mas é um jogador completaço, tá? Que é o Matheus Reis. Ele vai ter o contrato encerrando no meio do ano que vem, ou seja, eu faria um bom pré-contrato com esse jogador, que eu acho muito bom. Ele tem 29 anos, 1,83 de altura, com o pé esquerdo, galera. E ele, galera, ele faz zagueiro pela esquerda, lateral esquerda e ala pela esquerda. E muitas pessoas que assistem o Campeonato Português, principalmente do esporte, o que acontece? Ele faz essas três posições, galera. Jogador que seria muito versátil pro meu time, tá? Ele entra de vez em quando no esporte, ele já foi mais titular, mas ele entra na maioria dos jogos do esporte, beleza? É um jogador que tem um passe, galera, muito bom. 94% de passe certos por partida, 96% no próprio campo e 91% no terço final, meu Deus do céu. Um jogador espetacular. Tá espetacular. Números de defesa dele: 0.4 interceptações por jogo e 0.5 de desarmes por jogo. E olha que ele nem joga todos os jogos, tá? Números bons para um jogador que fica entre e volta, tá? Disputas de bola vencida, 52%, ok. Duelos ganhos no chão, 50%, ok. Duelos aéreos ganhos, 55%, porque ele é um jogador com uma boa estatura, tá? É uma estatura de 1,83, principalmente porque ele não joga, tá? Todos os jogos assim do Rio Ave. Ele é um jogador, galera, que foi revelado pelo São Paulo, jogou no Sorocaba, no Bahia, no Moreirense, Rio Ave, jogou no esporte, tá lá a maior parte da vida, tá? E o Aderlan, que eu esqueci de mostrar pra vocês, ele é um jogador que jogou, galera, carreira europeia boa, tá? Ele foi revelado pelo Salgueiro, foi pro Trofense, pro Braga, jogou no Valência, jogou no São Paulo, jogou no Vitória, jogou no Al-Ahly e tá há 4 anos lá, 20, 21, 22, 23, 24, tá há 5 anos no Rio Ave, beleza? Eu já mostrei aqui pra vocês o Matheus Reis, e agora, galera, eu vou mostrar pra vocês o Guilherme Albert Sitia. Quem é esse jogador? Ele é um lateral esquerdo, 34 anos, beleza? Não se engane, por mais que a idade dele seja avançada, ele é um jogador muito bom que quase não se lesiona, beleza? Contrato se encerrando no meio do ano que vem no Konyaspor. Valor de mercado ridículo, só 600 mil euros, tá? E eu realmente faria um pré-contrato com esse jogador, acho um jogador muito bom. E ele, galera, passou muito da vida dele jogando lá no futebol turco, beleza? E ele foi revelado no Caxias, jogando no Concórdia Tchajna, no Petrol Ploiești, né? Mas está há muito tempo jogando no futebol turco. 5 anos, praticamente. Nessa Superliga, ele já fez 14 jogos, dando 4 assistências. Tá? Um jogador que é muito bom no passe. Tanto é que passe sucesso no próprio campo é de 82%. E como vocês podem estar vendo aqui no mapa de calor, é um jogador que defende, que cria e que vai até a linha de fundo e é o batedor oficial de escanteios lá do Konyaspor. Jogador com uma batida de fora da área, uma batida de curta distância, de média distância, muito boa, tá? Em defendendo ele tem em média 2 desarmes por jogo e 1,2 de interceptações por jogo, ou seja, muito bom. Em disputas de bola vencida,
53% e duelos ganhos no chão 59%. É um jogador para a lateral esquerda muito bom, para ser uma reserva muito bom do Piton. Vamos supor que o Piton joga 70% das partidas do ano e o Guilherme Albert ele jogaria 35%, tá? Um reserva à altura do Lucas Piton. E agora vem, tá, o maestrinho pitbull do nosso meio de campo, da volância, que é Christian Rivera, jogador que eu já trouxe aqui no canal, tá? Se vocês quiserem ver, eu tô deixando aí um card aí em cima. Cara, jogador espetacular. Volantão, bate pênalti muito bem, tem um chute de média distância, de curta distância muito bom, bate escanteio, bate pênalti, ele joga muito bem, tá? Um jogador que chega na área, 5 gols, 1 assistência e a média de desarmes pro jogo dele, galera, é 3.7. Deus do céu. E passe de sucesso partida bem baixo, tá? 91% de média, 89% no terço final e 92% no próprio campo. Maestrão. Pitbull maestro. Pitbull maestro. Duelo zeros ganho, galera, 77%, porque ele tem uma boa altura, tá? Se eu não me engano, ele tem 1,80, 1,84. Cadê aqui? 59% de bolas vencidas, de disputas de bola vencidas. Duelos ganhos no chão, 56%. Jogador espetacular, galera. Jogador espetacular, tem nem o que falar. 3 milhões de valor de mercado, 3 milhões e meio por aí. O que eu faria? Não achei dados de contrato dele no Transfer Market. Não tem dizendo até onde vai o contrato dele. Mas se fosse para comprar, eu pagaria até 4 milhões de euros nesse jogador, ou 5, tá? Porque vale a pena. É um jogador que não se lesiona e seria completasse para o nosso elenco, tá? Sendo que a gente tem 5 estrangeiros para contratar. Já tivemos um que é o Valentim Gomes, tá? Já tivemos 2 agora com o Christian Rivera, que dá Jesus, dá 6. Temos mais 3 ainda. E o outro jogador que eu contrataria, Luciano Acosta. Meu Deus do céu. Meio atacante espetacular. Tá espetacular, ele tem contrato até 2026, mas ele quer voltar para a América do Sul, tá? Ele quer sair dos Estados Unidos e voltar para a América do Sul. Valor de mercado, ele varia entre 7 e 8 milhões de euros. Faria um aporte legal, tá? Principalmente porque eu teria o dinheiro do magnata grego, né? Para contratar. 30 anos, ele é bem baixinho, né? 1,60 de altura, mas não se engane, ele tá um jogador muito bom. Nessa temporada na MLS, tá? E ele joga na MLS há muito tempo. Ele só teve 14 gols e 17 assistências. Ele mantém essa média por muitos anos, tá? De mais de 20 participações de gols por ano na MLS. Bolas recuperadas, ele ainda tem muito bom, tá? 1.3 de desarmes e 1.2 de bolas recuperadas, é muito bom ainda. Mas ele se destaca principalmente pelos seus gols e assistências. Ele é um jogador que se movimenta demais, ó. Como vocês estão vendo aqui, no mapa de calor, ele se movimenta na direita, na esquerda e no meio, tá? E é o batedor de escanteios oficial do Cincinnati. Ou seja, espetacular, tá? Espetacular. Aí temos 2, 3, já temos 7 estrangeiros no nosso time. Falta 2, galera. E vocês não vão se arrepender dos jogadores que eu vou apresentar agora pra vocês no ataque, que aí sim vai, tá? Antony Alves, tá? Principalmente ele entra aqui porque temos um limite de estrangeiros, né? No ataque eu tive que fazer milagre porque eu não ia abrir mão do Luciano Acosta, não ia abrir mão do Rivera, não ia abrir mão do Valentim Gomes, que seria um zagueiraço espetacular. Então eu tive que fazer algumas concessões no meu time. Antony Alves era um jogador bem versátil, ele joga na ponta direita, joga na ponta esquerda e chuta com o pé direito, 23 anos, tem contrato até 2026 com o Portland Timbers. E o valor de mercadoria é na casa dos 3 milhões de euros, tá? Como vocês estão vendo aqui no mapa de calor desse ano, na temporada que já acabou, ele faz as duas mãos, como vocês podem ver. 34 jogos, 21 como titular, joga bastante lá no Jesus, no Portland Timbers. 6 gols e 4 assistências, tá? Um jogador que se destaca nesse quesito de ser muito versátil. E ele já fez 6 gols e fez 4 assistências, ou seja, 10 participações de gol. Passes certos é legal. No terço final, 60%. Passes certos no próprio campo, 84%. E passes certos por partida, 77%. No que ele se destaca, galera? Ele se destaca principalmente pela velocidade e pelo drible, tá? Um jogador que dribla bastante. E é muito rápido, tá? Ele já jogou, galera, vou mostrar aqui pra vocês. Ele foi revelado pelo Joinville, pelo Corinthians Sub-20, mas jogou no Joinville. Foi pro Arouca. Jogou no Arouca Jesus 2 aninhos. E depois foi pro Portland Timbers por 32,2 milhões de euros. Onde tá jogando bem, tá? Tá jogando bem. E seria um jogador assim legal pro nosso time.
para disputar por posição, porque eu acho que é o nosso titular, que é o Thiago Fernandes. Ele é um ponta esquerda que tem contrato se encerrando no final do ano que vem, ou seja, seria muito bom para nós contratarmos. Ele tem valor de mercado na casa dos 5 milhões de euros. 20 anos, galera. 20 anos. Revelação do Vélez Sarsfield, que provavelmente vai ganhar a Liga Argentina, ou se já não ganhou. O mapa de calor dele é bem concentrado pela esquerda, tá? Mas ele também faz alguma coisa pelo lado direito e pelo meio também. 25 jogos, 24 como titular. Fez 5 gols e 6 assistências. Só isso, né? Beleza. Ele se destaca também, mais ou menos, como o Antony Alves. O drible e a velocidade, principalmente porque ele é um jogador técnico, tá? Se vocês verem alguns jogos do Vélez Sarsfield, ele é um jogador bem técnico, tá? E frio também, junto com o Antony Alves nas finalizações. E seria um jogador para disputar a posição com o Antony Alves, tá? Mas, a meu ver, ele provavelmente chegaria para ser titular. Aí na nossa ponta direita, né, para fazer sombra não, para ser titular, porque o Adson ainda vai voltar de lesão, que é o Fábio Lima. Vocês conhecem o Fábio Lima? Provavelmente não, tá? Só quem é muito, sabe, doido assim pro futebol. Que é o quê? Um jogador de 31 anos, 1,78 de altura, ele chuta com o pé esquerdo. Ele joga de ponta direita, mas ele também pode fazer um meio atacante pela direita, beleza? Porque ele é um jogador que vai muito pro meio. Valor de mercado 7,4 milhões de euros. E ele é um jogador que tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro, nasceu no Brasil. E também é da Arábia, Emirados Árabes Unidos, beleza? Eu vou colocar aqui só alguns dados dele da UAE Pro League, tá? Nessa temporada ele tá jogando muito bem, tá? Vocês estão vendo aqui o mapa de calor. Ele tem 8 jogos, 2 gols, né? E 2 assistências, porque nessa temporada ele só fez 10 jogos contando com a FC Champions League, mas na temporada passada, meu Deus do céu, tá? 25 jogos, 17 gols e 10 assistências. Média de uma participação em gol por jogo, tá? Jogador espetacular. E ele só teve 85% de passes nessa partida, não é só isso. Ele teve 91% de acerto de passe no próprio gol e 77% de acerto de passe no final, galera. Ele faz um meio atacante também, muito útil. Ele, galera, ele se destaca bastante por ele ser um jogador técnico, tem bom drible, ele já teve mais velocidade, mas não é um jogador lerdo, tá? Chute de média e de curta distância, muito bom, tá? Muito bom. É um jogador que ajudaria muito em assistência e um jogador que ajudaria muito em gols. E para terminar o nosso scout, galera, o que eu fui atrás? Reserva já visando o futuro da centroavança do Vasco, já que eu renovaria com o Veguete por mais um ano, até o final de 2026, onde ele completaria, se eu não me engano, 38 anos. O jogador que eu escolhi, galera, Alex Ars. Quem é Alex Ars? Ele joga lá na LDU, tem 29 anos, 1,87 de altura, valor de mercado na faixa dos 4 a 5 milhões de euros, galera. E por que eu coloquei esse jogador aqui? Olha na Liga Equatoriana desse ano. 29 jogos, né? 26 gols e 2 assistências, meu Deus do céu. E passe sucesso no próprio campo de 91%. Ele sai em contra-ataque muito bem, tá muito bem. Tá aqui o mapa de calor dele. Ele é um jogador bem central. De vez em quando ele vem aqui para a direita, ele vem para a esquerda, mas ele é um jogador muito, muito central, tá? Chute de média e de curta distância, muito bom. É um jogador que dribla bem, é um jogador que tem uma boa velocidade, tem uma boa cabeçada, galera. 1,87 de altura e, meu Deus do céu, seria um reserva. Na verdade, o que aconteceria? Alex Arce e Veguete, eles iam ficar assim o jogo inteiro. Nesse jogo começa o Veguete, depois entra o Arce. Nesse jogo começa o Arce, depois o Veguete. Faria mais ou menos desse jeito, justamente porque o Veguete, galera, é um jogador que já está com uma idade mais avançada. E o Alex Arce está com 29 anos, tá? Faria um contratozinho legal de uns 3 aninhos com o Alex Arce, tá? Se ele jogasse bem, no segundo ano já meteria mais um aninho de contrato para ficar seguro no Vasco. Então é isso, galera. O meu scout ficou desse jeito. E eu quase ia me esquecendo, galera. E o treinador? Quem seria o treinador? O meu treinador da minha escolha, galera, seria um treinador que eu acho muito bom, tá? Eu acho um treinador espetacular e principalmente novo, que ainda dá margem para evolução, que é o Javier Gandolf, tá? Ele é um treinador que joga como... Não tem como falar, nossa, ele fez isso, aquilo, ó. Ah, vocês estão vendo aqui no Tajeres, nossa, ele fez um trabalho bom aqui, nossa, ele fez um trabalho mal aqui, nossa, tá fazendo um trabalho muito bom no Independente Del Valle, né? Pois é. Ele está fazendo um trabalho muito bom lá no Independente Del Valle. Ele está empatado lá com a LDU.
tem uma boa defesa, e tá empatado com o LDU, se não me engano, com uma melhor defesa e o melhor ataque. Eu vou até voltar aqui no Independiente Del Valle para ver se é isso mesmo. 14, 14, pois é. Melhor ataque e melhor defesa empatado ali com a LDU. Por que eu escolhi esse treinador, galera? Esse treinador, para mim, ele resume muito bem o que eu penso de futebol. Que é um futebol vistoso, que é um futebol jogado, que é um futebol assim de toque de bola, que dá para jogar de contra-ataque, que dá para criar jogo por dentro, principalmente porque ele teria muita qualidade no nosso elenco. E como é que ele joga mais ou menos? Eu vou até mostrar aqui como é que ficou o nosso time e eu vou falar melhor como é que joga o Javier Gandolf, que seria o nosso treinador pro nosso time, tá? Só vou colocar o ventilador para cá para ter um pouquinho mais de vento, né? O que eu faria nesse caso? Olha aqui, galera, tá aqui o nosso elenco, né? Como é que ficou? Os nossos goleiros seriam o Léo Jardim e o Gustavo. Aí Piton e Guilherme Albert, Valentim Gomes e Matheus Reis, Aderlan, João Vitor, Paulo Henrique Puma, Christian Rivera e Jair, Hugo Moura e Paulinho, e tem mais o Esforza também, só que eu não tive a oportunidade de colocar aqui. Aí tem o Thiago Fernandes, o Antônio Alves, o Acosta, o Maxime, o Fábio Lima, o Alisson e o Arce e o Veguete. Então eu coloquei o Arce aqui como titular, justamente porque ele é mais... O Veguete eu acho um jogador espetacular, mas o Veguete eu colocaria ele, faltando 25 minutos do jogo, pode para também dar uma opção. Como é que o nosso querido treinador Javier Gandolf ele joga? Ele joga no 4-2-3-1 de origem, mas o que é que ele faz? Ele avança os laterais, beleza? Nesse caso aqui, eu acho que ele jogaria mais com o Puma Rodrigues do que com o PH, beleza? O PH ele poderia até fazer um terceiro zagueiro por ali. Eu colocaria o Valentim Gomes para cá, colocaria o Aderlan mais para o meio e colocaria o Rivera. Por quê? Porque ele gosta muito de sair de 3 zagueiros, tá? E ele usa na maioria das vezes um volante, seja o lateral esquerdo ou o lateral direito também para isso, tá? Tá aqui, Rivera e Aderlan, pronto. Tá aqui o Rivera porque ele tem uma saída de bola muito boa. Como é que ficaria o nosso meio de campo, tá? O Acosta e o Arce, eles fariam mais ou menos isso aqui. Se movimentar bastante, tá? Principalmente porque o Arce, ele pode fácil, o Acosta, ele pode fazer facilmente também um falso 9 e criando também aqui a parte daqui. Mas vamos deixar aqui, tá? O Thiago Fernandes ele viria aqui mais para a parte do ataque aqui junto com o Fábio Lima e ele faria mais ou menos um 3-1, principalmente nessa parte aqui, um 3-1, um 3-4-3 com o não, 3-5-1. Thiago Fernandes cortando para o meio e deixando o Piton ou o Albert lá para cruzar para a área. Fábio Lima também vindo para cá, fazendo uma triangulação com o Puma, também cortando para o meio, porque o Fábio Lima ele é canhoto, né? E o Acosta também, ou seja, ficaria mais ou menos esses 5 defendendo, né? E ficaria mais ou menos assim a defesa, com o Hugo Moura aqui, o Paulinho, na verdade o Hugo Moura dando mais sustentação junto com o Paulinho, eu coloquei o Paulinho na reserva, junto com o Jair, principalmente porque eles estão voltando de lesão. Dando sustentação aqui, ajudando. O Rivera, né, vindo mais aqui para frente para dar uma sustentação mais defensiva, beleza? E o Aderlan aqui defendendo pela direita, beleza? Ou pode ser o João Vitor também, porque ele é um zagueiro mais rápido, mas não tem uma qualidade tão grande como a Aderlan, ok? Então assim ficou o time, galera, da minha reestruturação inteira do Vasco, treinador, elenco, que eu mandarei embora, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, que provavelmente esse é o vídeo mais longo aqui do canal, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. E foi esse o vídeo, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.